Boa noite, estamos começando mais um Área Live, ao vivo aqui de Londres, 23 horas, em Brasília são 20 horas, e hoje estamos no Área Live número 9. Estamos trazendo o Estúdio Dentro, dois meninos talentosos de Belo Horizonte. Eu vou conversar com Marlon Moraes e com Rodrigo Queiroz. Vou chamar os meninos para a gente poder conversar. Olá, boa noite, Olá, Acílio. meninos. Boa noite, tudo bom? Boa Bem-vindos. noite. Obrigado. Obrigado oficialmente por aceitar o nosso convite. Bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Eu sou um fã dos designers de Minas Gerais. Eu acho que Minas produz arte e design como poucos estados do Brasil. Acho que até mais que São Paulo. Gosto muito do poder criativo de Minas, de uma forma geral, né? Tanto das coisas mais antigas, quanto das coisas mais contemporâneas. Eu acho que vocês têm uma bossa que não tem lugar nenhum, né? Bom, mas vamos deixar um pouco de papo e vamos falar sobre o Estúdio Dentro, que eu gosto Maravilha. bastante desde a primeira peça que eu vi, que eu estava falando para vocês, que são os vasos 90 graus, né? Acho que foi a Sim, primeira sim. peça de vocês que eu vi e que eu já me apaixonei logo de cara. Aí eu fui pesquisar sobre vocês e eu acho que o trabalho de vocês é muito bacana, né? Vamos lá, eu queria Obrigado. primeiro que vocês se apresentassem. Quem é o Marlon? Sim, sou eu. Marlon, e quem é o Rodrigo? Sou eu. Bom, vamos lá. Qual que é a formação acadêmica dos dois? Vamos começar pelo Marlon. Sim. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, pela Federal de Minas Gerais, e Sim. durante o curso eu fiz uma formação complementar em artes visuais, aproveitando, né, por ser uma universidade, então eu tinha a possibilidade de fazer disciplinas de outro curso e isso Uma entrar para extensão minha de formação. curso ou uma Sim, pós-graduação? É não, uma não, uma pós, né? extensão, não, uma extensão do curso. Eu troco parte da minha carga horária, eu tenho que criar um projeto, né? Eu tive que criar um projeto para Sim, justificar essa mobilidade, assim. E eu escolhi entendi. as principais matérias de entrada, assim, da escultura. Então, eu fiz tecelagem, madeira, metal, pedra, e que foi super Ah, importante para me embasar, né? Em explica muita coisa técnicas. no trabalho de vocês. Ah, foi muito Explica importante muita essa coisa no trabalho formação. de vocês. Aham. Tá. Rodrigo, vamos lá. E a sua formação acadêmica? Sim, eu me formei em design de produto pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Sim. E também fiz assim, paralelo a isso, eu também foi crescendo esse interesse, né, principalmente quando eu estava na faculdade, pelo mobiliário. Então eu fiz um curso também no Senai de De uma marcenaria. qualificação de marcenaria. Isso Muito também foi super bacana. interessante, assim, para aproximar, né, da oficina, algo que me fascina E bastante. vocês não se conheciam, é isso? Antes do estúdio? Não, a Eu gente. fiquei curioso. Eu fiquei Uhum. curioso porque no release de vocês fala que vocês tiveram um encontro por conta da fotografia de arquitetura. E eu queria que vocês explicassem isso, porque eu estou curioso. Sim. Não, na verdade, a gente, antes de existir o estúdio dentro, antes de trabalharmos com fotografia, o namoro vem em primeiro. Então, a gente, né, já vai fazer mais 6 anos, né, de namoro. E então, o Rodrigo um pouco mais no final do curso dele, e eu um pouco, assim, eu tinha acabado de passar da metade do meu curso, então a gente tinha uma convivência assim muito próxima, muitas coisas em comum. O Rodrigo já fotografava, eu também, não profissionalmente, né, como hobby. Sempre né, gostávamos muito, muito, e até hoje, né, a gente gosta bastante de fotografia. Então a gente começou a planejar a nossa carreira, assim. Então como que a gente
o que que a gente poderia fazer para arrecadar fundos, né, e começar a investir num estúdio de design. Então, a fotografia entra nessa parte. A gente começou a fotografar arquitetura e produto também. Então, isso também foi muito Legal. interessante para a gente criar uma rede de contatos em Belo Horizonte, com outros profissionais da área. Quase sempre, até hoje, a gente costuma ainda fotografar os próprios produtos. Isso é uma mão na roda, assim, também. E eu acho, assim, que já escutamos de várias pessoas, né? Talvez essa nossa experiência com a fotografia, ela é, ajuda bastante, sabe? Em questão do olhar, de Sim. tornar o produto, né, muito bem fotogênico, né? Porque não basta também Vem do, ser somente útil, né? Mas tem que ser bonito também, né? Tem que ter não, um atrativo. e vende o produto, né? De certa Sim, forma. sim, A foto vende o produto, sim, com né? Esse certeza. detalhamento. Tudo. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção também no trabalho de vocês, esse cuidado com a fotografia, porque você consegue ver a peça sem ler nada, sem ver o nome da peça, por que que ela foi feita, você consegue ver claramente os materiais. Isso me chamou Uhum. bastante atenção, né? E você não precisa ficar ampliando a foto para poder ver esses detalhes. Isso é muito interessante. É um cuidado que nem todo mundo tem, né? A De gente, é certa muito importante forma. pra gente Ah, isso. conta dessa última. Sim, as novas coleções que não foram nós, né, que fotografamos. Foi o Estúdio Tertúlia, que é um Sim. estúdio aqui de fotografia aqui de Belo Horizonte, que é incrível, né? A Ana Amanda. e a Amanda são incríveis. Não. Ia perguntar sobre o estúdio Tertúlia, achei que eram vocês. Não. É engraçado porque o nome dentro, a gente, ele colocou primeiramente, né, na fotografia, no nosso estúdio de fotografia, mas acabou que a gente levou ele para o estúdio de design também. Que bacana. Eu tô vendo que a logomarca de vocês, a marca de vocês, eu posso estar ficando enganada, mas me parece o Teorema de Moebius, é isso? Ou eu tô Sim, ficando sim, doido? É o sim, Teorema de Moebius? sim. Olha como a minha percepção é boa. Eu tenho uma paixão por esse teorema porque eu já vi um monte de peças inspiradas nele. Então eu estou ficando craque em decifrar o tal do teorema. Por que que vocês escolheram o teorema de Moebius? Enfim. Essa logo, assim, a gente fez ela, né, no início, assim, do planejamento do site, e de toda essa parte gráfica. Então, assim, a gente fez, né, por conta própria. Então, a gente fez um estúdio. A gente realmente fez a fita e a gente fotografou para tentar achar uma posição mais interessante. Aí passou isso para o desenho. E o motivo é porque, assim, a gente é apaixonado pela Lygia Clark. Ela tem algumas obras dela, né, interativa, utiliza essa fita e aí com uma tesoura. Então, eu acho que a gente, com o design, a gente sempre quis passar, né, a poesia, né, a nossa poesia, o nosso olhar sobre as coisas, o nosso olhar sobre o cotidiano, o nosso olhar sobre a beleza, do que é belo, sobre essas misturas de materiais. Então, eu acho que a palavra dentro e ao fundo, essa fita que ela não tem dentro nem fora, eu acho que a gente queria ampliar assim, Entendi. esse entendimento do que é dentro. Muito bacana. Eu falei, toquei nesse assunto porque eu acabei de publicar um designer francês que tem uma peça que chama Moebius, inspirada no Nossa. Teorema. E a Um outra peça que aparador, não é isso? isso, que é um trabalho bacanérrimo, que eu já tinha visto aqui em Londres, num hall de um edifício. Quando eu vi ele fez um balcão e um banco para esse hall, para esse edifício, eu fiquei enlouquecido, só que eu não consegui descobrir de quem era o material, e um dia pesquisando na internet ele me apareceu do nada. Falei, é agora, vou publicar. Não vou perder a É lindo oportunidade. mesmo o trabalho. O trabalho dele é fantástico. E ele é um designer francês. Ele faz tudo. Ele primeiro. A criação dele é feita com maquete na escala de 1:10. Ele primeiro cria uma maquete de escala 1:10. Se aquilo fica
viável, aí ele cria a peça, né? Fantástico o trabalho dele, gostei muito, assim. Bom, enfim. E a outra peça, Moebius, que eu conheço é feita pela Sakaro no Brasil, que foi a primeira vez que eu tive contato com o Teorema de Moebius, que eu fiquei sabendo o que era, enfim e tal. Há Uhum. muitos, há uns mais de 6 anos, a Sakaro lançou uma peça chamada Ninho Moebius. Eu acho que eles ainda têm em essa peça, se eu não me engano, tá? Só para vocês Uhum. saberem. E falando, você tocou agora em Lygia Clark, a primeira experiência que eu tive aqui em Londres, a primeira grande instituição que eu visitei em Londres foi a Tate Gallery Modern. E eu entrei na Tate e tinha uma exposição da Lygia Clark. Eu fiquei emocionadíssimo quando eu vi. Aí você está tocando nesse assunto, né, da Lygia Clark, Sim. e me lembrou agora. Bom, voltemos ao estúdio dentro, que é o que é importante. Vocês, então, são uma empresa familiar, por assim Sim, dizer. sim. Sim, sim. E vocês exerceram a profissão antes de se encontrarem, por exemplo? Você exerceu arquitetura? Você exerceu o designer separado? Como é que foi isso? Não, foi porque foi bem no momento que, assim, que eu saí da faculdade, já estava envolvida no trabalho do Estúdio Dentro, então realmente foi assim, né? Foi? Foi uma transição direta, assim. Ah, que Então, legal. sim. Muito bacana. Eu nunca, eu não, na verdade, assim, eu não tinha tanto interesse em trabalhar em escritório, né, formal, assim, de arquitetura. Então, eu, como um estágio, né, durante a graduação, que é obrigatório, eu fiz em um ateliê, né, de um ceramista, um artista ceramista de Belo Horizonte, Máximo Soalheiro, e foi um Sim. espaço de muito aprendizado, né, e uma vivência, né, com vários materiais também muito forte. Porque assim, dentro da graduação, eu sempre fiz pesquisa e nunca fui tanto assim do projeto convencional. Então, eu acho que eu sempre não era do meu interesse trabalhar com arquitetura formalmente, né? Projetos Com convencionais, né? com macroespaço, né, na verdade. Sim. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu também não tenho essa. Eu gosto do projeto de interiores, eu gosto de desenvolver e de executar o projeto. Isso eu gosto realmente. Eu cuido de todos os detalhes. Mas essa coisa da arquitetura não é também muito a minha praia, não. É por isso que eu comecei e acabei não indo para frente, né? E o meu interesse sempre foi o design, né? Tanto o design de interiores quanto o design de produto, isso sempre me interessou muito, assim. O chão de fábrica, como é que se produz uma peça, como é que aquilo é desenvolvido, tudo que está envolvido por trás, desde o conceito, isso me encanta muito, né? É por isso que eu montei o site, né? O site surgiu disso. Porque na Uhum. época que eu estudava, a gente não tinha esse material, né? A gente não tinha isso. A gente tinha as revistas, mas elas não tinham essas informações completas, era o que me interessava. É por isso que eu tenho esse Sim. olhar de investigar o designer e saber tudo, como é que ele criou a logomarca, como é que nasceu a empresa, isso é muito importante, né? E isso Uhum. inspira as pessoas, de certa forma, né? Eu faço essas perguntas de formação acadêmica justamente por isso, porque tem muita gente que assiste a gente e está começando a carreira agora, ou vai entrar numa faculdade e não sabe o caminho das pedras, né? Então essas histórias acabam inspirando as pessoas, né? As pessoas veem que é possível isso, porque É, eu brinco com os meus amigos que a faculdade prepara a gente só para os sims, nunca para os nãos, né? Uhum. Treina a gente para Verdade. apresentar um projeto que sempre vai ser dito sim, não é bem assim. Quando o cliente diz não para você, aí quando o cliente diz não, você faz o quê? Né? Então tem esses detalhes todos. Bom, enfim, voltemos ao estúdio dentro. Então, dessa união de vocês, arquitetura e design, eu estava vendo no release de vocês que, que o Marlon se apaixonou por um produto que você estava desenvolvendo, Rodrigo.
É isso mesmo? Ah, Isso é, eu acho que foi mais pelo por um processo, móvel, assim, por um móvel que você estava isso. desenvolvendo na época. Que móvel que era esse? Agora eu fiquei curioso. Então, no caso foi meu trabalho de conclusão de curso, né, que na faculdade eu tive também esse processo de descobrir o que dentro do design de produto que me agradava, né? E eu fui Sim. tomando gosto por essa questão do autoral, né, muito pelo trabalho em madeira quando eu estava na faculdade. Então, eu desenvolvi essa poltrona e o Marlon tava, né, acompanhou de perto. E eu acho que ele, inclusive, fala comigo que ele gostou muito da escala em comparação à arquitetura do projeto de Ele, produto. isso está no release, né? Que ele se apaixonou por a Isso. questão da escala, né? É a poltrona pina? Não. Não, não. No caso, não. É uma É poltrona, uma outra poltrona. ela tá tá no histórico pessoal, né, Marlon? Sim, sim. Não Mas foi, não foi, não não foi foi editada lançada. ainda. Não. Não foi editada. Eu acho que o Rodrigo, ele Falando, também, como ele foi não, muito, pode falar. estava muito envolvido com a marcenaria maciça, né, marcenaria fina, ele estava, né, terminando o curso no Senai, então, assim, esse trabalho dele de TCC, assim, uma visão minha sobre ele, foi muito experimental e de teste mesmo. Então, assim, a poltrona, ela tem, ele trabalhou diversas formas de encaixe, né, com a madeira, sem uso de parafusos, ou horas, né, alguma hora também com parafuso, então é quase que um experimento, assim, sabe? De tudo que ele vinha Móvel, aprendendo sobre móvel, com, madeira. móvel com caixilharia, né? É isso. Sim, sim. É. Caixilharia, sem parafuso, sem só encaixado e colado, né? Só para Uhum. o público poder entender, porque nem todo mundo sabe, né? Esses termos Sim. técnicos que a gente conhece. Aí eu queria ver, É, já que. Pode falar, continua. não, é que eu acho legal falar justamente isso que você estava falando, que porque eu acho que o nosso estúdio também vem muito dessa vontade de experimentar, entendeu? Então isso começou também nesse projeto de experimentar o material ali, no caso a madeira, enfim, por isso que hoje em dia a gente gosta de trabalhar com diversos materiais, gosta de aprender sobre cada um deles, sobre como fazer a interação entre eles. Enfim, eu acho que é algo e realmente como se faz, né? Porque a gente está na faculdade, a gente não sabe como que aquilo acontece de fato, como que é para executar, se é uma coisa. E às vezes a gente já fica achando que é uma coisa mirabolante, mas né, é É, simples de certa a gente, forma, mas ao mesmo tempo tem a execução que é importante e né, tem os detalhes que são muito importantes, mas é é essa busca pelo importantíssimo. conhecimento. É. Eu queria falar agora nessa coleção Refúgio, né? Que vocês fizeram, que é de 2020, que é uma linha de Uhum, mobiliário bem grande, bem bacana, que completa, tem sofá, tem essa poltrona pina, que eu gostei muito, foi a uhum, primeira peça de vocês que eu publiquei, né? uhum. E eu queria que vocês falassem sobre essa coleção. Porque eu estava vendo o nome das peças e todas me parecem, eu posso estar enganado, são nomes de alguma coisa envolvida com a dança, Sim, porque todas as peças têm nome de bailarinas sim, poderosas, sim. né? Tô Sim, certo? sim, Olha, certíssimo. minha percepção como tá boa. É, Vou a coleção. perguntar para Não, o é só, designer, só. né? Uhum. A coleção, na verdade, se chama Passos. Passos. Isso, que, né, que mais uma conexão com a dança. Essa foi o seguinte, assim, um semestre anterior a gente lançou as primeiras peças de mobiliário, que foram o banco Cauê, a né, mesa de centro e mesa lateral Talveg. E foi Sim. interessante porque o estúdio ele nasce também. A gente escolheu como data de lançamento a Feira Paralela, que ocorre em São Paulo, acontecia na A Oca. aquarela de design é E maravilhosa, da Marisa Hota, né? sim, sim, Isso. sim. Adoro Então, Marisa. Marisa, um beijo se você estiver nos assistindo. Convidei a Marisa para dar entrevista aqui, viu? A que bom, Marisa é legal a demais. gente vai querer assistir, sim. Então, Marisa é eu uma acho que graça, adoro. Sempre me recebeu muito bem na feira. Desculpa. Sim. não, Não. ó, de forma alguma. Realmente ela é uma pessoa muito especial.
Então, eu acho que esse primeiro a demonstração, né, que né, o Estúdio Dentro, né, desenha mobiliário também, ele repercutiu, né, na indústria e fomos convidados pela fábrica, né, Goldline, que é do sul, né, de Goldline. Maringá, isso. Sim, E eles né, nos convidaram para desenhar uma coleção inteira, né? muito E foi, bacana. sim, não, a gente foi um convite assim muito feliz. A gente foi um grande desafio, foi bem assim no início da pandemia de 2020 que, né, recebemos o convite, então é, e foi uma dinâmica totalmente diferente, porque no dia a dia do estúdio, dentro, o desenho, né, a criação é muito espontânea, né? Então tem hora que surge de uma vontade, quero trabalhar essa tipologia de objeto, tem hora que surge de alguma palavra, né? A nossa mesa, né? De centro lateral leva o nome Talveg, né? Que é um termo das ciências naturais. Então, assim, é muito fluido, assim. A gente não gosta de ter nada muito burocrático nesse processo criativo. E, ao mesmo tempo, a gente recebe um convite, né? A nossa primeira coleção de mobiliário para a indústria, né? A nossa produção é toda manual, não Fornecedores locais, fornecedores locais, menores, né? sim. Então a gente é outra história, né? Desenhar para a indústria, a reprodução em massa, de forma, né, que o mobiliário seja, né, tem um valor agregado, mas também não seja difícil de fazer, mas também não seja tão caro. Então a gente se deparou com todas essas variantes, com um tempo também, né, com um tempo para desenhar isso, e foi um desafio, sim, fantástico, porque também foi no início da pandemia, então a gente dedicou um mês para fazer essa coleção. Os pedidos, né, inclusive dos lojistas que a gente trabalha, né, o Estúdio Dentro atende muito lojista, então foram paralisados, porque, né, a pandemia tinha acabado de começar, então a gente teve um mês para focar nisso, e isso foi essencial, assim, dormir todos os dias com a ideia, acordar e já começar a desenhar. E assim, a experiência foi incrível trabalhar com a Goldline, porque o briefing foi muito bem dado, sabe? Apesar de não conseguirmos ter ido à fábrica, né, ao chão de fábrica, mas foi passado uma listagem de todas as técnicas, exemplos do que eles conseguiriam fazer, então foi realmente à distância. E o briefing o briefing se chamava Let's Dance, porque Né? foi um estudo, Bacana. né? O curador inclusive de todas as coleções foi o Ale Alvarenga, né? Que é um designer que a gente daqui de Belo Horizonte, inclusive, que a gente Uhum. é nosso amigo e também que a gente admira muito. Então ele foi a primeira vez que ele sempre esteve junto com a Goldline, né? Antes só tinha ele como designer autoral, desenhando para a Goldline. Então ele junto com o Guilherme e a Camila decidiram abrir para novos designers, né? Então ter várias coleções, né? Então foram Entendi. 5 designers convidados o briefing era meio que esse, assim, a gente estava, né, numa pandemia, todo mundo voltado para casa, então várias coisas passaram a ser mais importantes, né, e as pessoas percebendo isso, o conforto, a, a flexibilidade do mobiliário, sabe, a polivalência dele também. Então a casa passou a ser a evidência, e o corpo também, né, que está nessa casa o tempo todo. E com isso a Deixa- gente focou muito. Pode falar, desculpa. Não, pode, continua, desculpa. E com Daqui isso a a gente pouco. focou. Não, perfeito. E com isso a gente focou numa base assim, muito conceitual. A gente começou uma pesquisa muito grande de entender, buscar uma relação entre o design e o corpo. E o brief também já tinha esse nome, né? Let's Dance. Então a dança, né? Não existe coisa que envolve mais o corpo do que a dança. Então, Sim. eu tive a sorte também de ter um amigo, Vinícius Bicalho, que é arquiteto, pesquisador e dançarino. Então, ele ajudou a gente muito numa pesquisa. E eu mostrei para esse meu amigo, né, que é bailarino, e os primeiros desenhos, e ele começou a falar assim, Marlon, isso é muito dança moderna, me lembra muito os movimentos da dança moderna. E a gente começou a pesquisar. E todos esses nomes são de coreógrafas, estudiosas, né, e bailarinas Sim. do movimento de dança moderna. Inclusive tem 2 brasileiras.
E acabou que, assim, não foi o intuito de homenagear mulheres, mas acabou que surgiram, elas, né, durante a nossa pesquisa, foram o que se mostrou mais forte, assim, e mais consoante também com o que a gente estava desenhando, o que a gente queria para a coleção. Então, por isso que a gente acabou realmente homenageando e colocando o nome de cada peça para uma coreógrafa, né, e bailarina que nos inspirou durante esse processo de criação, né, dessa coleção. É muito bacana, é bom saber essas histórias, né? O que está por trás de tudo. Eu consigo ver e ter essas leituras sem muita. Quando eu vi a poltrona e eu vi o nome Pina, já me bateu aquele. Eu já sabia exatamente do que vocês iriam falar, né? Mas eu não tinha Uhum. visto a coleção toda ainda, estudado a coleção. Aí eu fui ver, eu falei, são todos nomes de bailarinas, tem alguma coisa nessa história. E o bacana dessa coleção de vocês é que eu consigo, porque conheço o mobiliário, conheço os objetos de vocês, ver os objetos nos móveis. A gente consegue ver isso, né? O mix de material que vocês fazem no mobiliário é o mesmo que vocês fazem nos objetos. Isso é muito bacana, né? Vocês Sim. conseguiram fazer isso de forma leve, né? A mistura da pedra com a madeira e com o metal, né? Isso é muito Sim, bacana. sim. Parabéns, Ah, parabéns. obrigado. E Obrigado, gente. o sofá é espetacularmente bonito. Muito Não, bonito, a gente, obrigado. poltrona. Todas as linhas são muito bonitas. Vocês tinham me mandado fotos do mancebo, né? No Sim, material sim. que vocês me mandaram. A poltrona eu achei porque eu sou intrometida. Entrei lá no site e procurei. Que bom. E assim, quando a gente, né, no meio dessa pesquisa, porque a gente queria realmente ter uma base sólida para a gente desenhar, né? Então, a gente começou, né, isso vem muito assim também da pesquisa desse meu amigo, né, do Vinícius Bicalho, que ele, no TCC dele, inclusive, ele conectou, né, quis criar um diálogo entre o que a arquitetura tem a ver com a dança, né, o que eles têm em comum. E o projeto é muito semelhante, assim, tem muito semelhante com a coreografia, né? São formas de desenho que para você conseguir reproduzir algo. Então, com esse conceito, com essa ideia, a gente começou a pensar, né, para desenhar essa coleção, em pequenos elementos, elementos sutis que poderiam ser coreografados por toda a coleção. Então, um deles é o cilindro de madeira. E, e a gente agora pegando também um conceito, né, que a gente viu da dança moderna, que é isso, assim, a dança, ela tem um ritmo muito marcado, tem uma repetição, mas toda hora tem um nuance diferente nessa repetição e que vai nos trazendo uma informação nova naquela coreografia. Então, você não consegue, assim, saber muito esperar do final, né? Tem uma criação, né? Uma genialidade ali, porque são elementos, né? Os mesmos elementos, mas que aparecem de formas diferentes. Então, o cilindro de madeira na coleção, ora no mancebo ele é o pendurador, no sofá ele é o pé e o apoio também, tanto o encosto, né, das costas, do encosto de braço, no carrinho, né, bar, ele é o puxador, na poltrona ele é o pé. Então, a gente pensou nesse elemento que ele aparece, né, em algumas peças dessa coleção, mas de outras, com outra função, né? Então, criando esses Ele nuances conecta, sutis. ele amarra toda a coleção, né? Ele é a motriz de Sim, toda a coleção. E a sim. Pina A Bausch estrutura tinha isso, né? metálica. A Hã? Pina tinha Sim, isso. tinha. A Pina tinha essa Sim, questão com a geometria. Você vê nos vídeos dela essa preocupação com a geometria. Alguns cenários eram totalmente geométricos. Ela tinha essa sim, ligação com a arquitetura, né? sim. Para quem não Não, conhece, Pina Bausch foi uma coreógrafa e uma bailarina excepcional. E existe inclusive um filme sobre a carreira, vários filmes na verdade, mas tem um filme mais famoso, que acho que já tem uns 2 ou 3 anos, ou mais que isso, onde mostra isso. E você vê imagens na internet, essa conexão dela com a geometria, com a arquitetura, sim, para fazer os cenários dela, né? Ela tinha isso, né? sim. Bom, desculpa te interromper. Não, mas é muito bem pontuado. E é justamente isso, assim. Ela foi realmente um nome muito forte, assim, na nossa pesquisa.
E assim, a dança moderna, ela surge como realmente com outro caminho em paralelo à dança clássica, né, que já estava estabelecida. Então, é a primeira vez que o corpo, né, a expressão do bailarino, né, se ele está sofrendo, se ele está feliz, se ele está, né, gozando, entra, né, como importância, e não tanto a técnica e a perfeição. A roupa também passa a ser importante, então realmente a Pina ela tem umas roupas que passam, né? A roupa faz parte do corpo, a iluminação Sim. também, né? Modifica totalmente a coreografia. Então, isso foi fantástico, assim, entrar nesse universo da dança para criar peças, né, de mobiliário. E vocês tocaram nesse assunto a gente tocou nesse assunto da coleção. Eu não sei se vocês sabem, o Estúdio Drift aqui da Europa, eles estão num projeto agora que é sobre dança. Eles estão fazendo um cenário sobre de dança, que é uma coisa fabulosa. O cenário é como se fosse uma rede, e esse cenário se movimenta com os bailarinos. Eles estão publicando direto fotos sobre isso e vídeos. É um negócio bárbaro. Acho que vocês têm que Nossa. ver, porque está bem em voga agora essa história toda, sabe? Do movimento. Pelo menos aqui eu tenho percebido isso, né? Essa Uhum. questão assim. E o Estúdio Drift é aquela coisa maravilhosa, né? Eu Uhum. os conheci, na verdade, por conta de uma cenografia que eles fizeram para o desfile Uhum. da Iris Van Herpen, maravilhoso, que era uma escultura cinética que ela se movimentava com a passagem das modelos, uma coisa fabulosa. Aí eu comecei a conhecer eles, comecei a seguir, comecei a me interessar pelo trabalho, enfim, e são o que são, né? Enfim, vamos voltar ao estúdio dentro, que é o importante. Não, que isso. Bom, vamos lá. Eu queria entender mais das referências de vocês. A gente já falou sobre dança, a gente já falou sobre os materiais. Eu queria entender um pouco mais das referências de vocês, das referências de arte, né? Conta um pouquinho para mim isso, um pouquinho da referência de arte de cada um, tá? Sim, sim. A minha, assim, com certeza a Lígia Clark, assim. Lígia Clark. Estu- sim, estudei muito ela, assim, nos primeiros períodos de faculdade. Eu tive disciplinas e professores incríveis que abordavam a arquitetura de uma forma nada convencional, mas que fez, né, eu mudar totalmente o jeito de pensar, o processo também de criação e de embasamento de tudo. Então, é interessante, né, assim, estudar muito Lígia Clark em uma faculdade de arquitetura. Então, É, fui muito muito interessante. sortudo com isso. Sim. E Que vários bom. outros artistas que envolvam interação, né? Então, assim, é, assim, a gente tem alguns designs assim que a gente admira muito e realmente algo, né, que até foi a primeira peça que a gente desenhou, que a gente realmente queria trazer muita interação, né, o usuário ter várias possibilidades com um objeto analógico, né, porque assim, um celular é um objeto que você tem, né, assim, infinitas possibilidades de interação, mas como que você cria, né, possibilidade de interação com algo que não é digital, né, então, essa peça foi a luminária solta. Então, foi a nossa primeira peça desenhada, na verdade, e que realmente ela é muito simples, mas que você consegue alterar a qualidade, né, de iluminação de diversas formas diferentes. E até depois de prototipada, a gente ainda foi descobrindo outras formas de utilizar essa luminária. Então, acho que Possibilidade. sim. Então, as nossas referências são de vários artistas, muito assim de arte cinética, né, artistas que faziam objetos interativos. Então, assim, por mim, assim, falando de mim, essas são as minhas maiores referências na arte. E as suas? Me fala das tuas referências de arte. Eu tenho muito apreço assim, pelo movimento concreto e neoconcreto, né, do concretismo e neoconcretismo brasileiros.
Em geral, assim, eu acho muito interessante, tanto, né, no escultor, na escultura em si, quanto seja na tela, né, no outro meio, mas e não só nisso também, eu acho que, assim, eu nasci em uma família de músicos, então essa questão da Olha que música legal. também eu acho que é muito interessante, assim, não sei, pensar na forma como a música é escrita, não sei traduzir isso em formas mesmo, é uma coisa meio que eu fico, né, Te inspira, pensando, me inspiro te nisso. inspira. E nomes desses movimentos que a gente gosta muito são realmente nomes que a gente, quando quer procurar um livro para comprar, assim, a Lígia Pape, o Hélio Oiticica também, que é um artista que a gente gosta muito, que ele fazia, né, as obras iam desde espaços, né, super complexos e interativos a realmente vestimentas, né, o parangolé. Então, realmente essa fase assim desse movimento marcou muita gente, assim, a nossa E olha, construção mesmo, assim, de referências. e olha que engraçado, você falou do Elliot Sica, a exposição Uhum. Da Ligia Clark era junto com o Elliot Sica, Olha só. por incrível que pareça. Era uma Ah, mas sala os dois especial sempre com os estão dois. juntos. Muito Olha bacana, só. assim. Eu fiquei louco quando eu vi. Sabe o que eu queria que vocês me comentassem sobre o banquinho Cauê, porque eu achei muito bacana esse banco, porque ele solta, né? Ele é uma almofada, ele tem um encaixe, eu achei muito Uhum. legal isso. Queria que vocês comentassem, falassem qual foi a inspiração do banco, ah, falassem um pouquinho sobre ele. Sim. Claro. O banco, ele fez a segunda paralela que a gente participou e a gente trouxe três peças, né, de lançamento, né, três coleções. Uma delas era os vasos Itabira, o Banco Cauê e o centro de mesa Bela Vista. E isso tudo, assim, vem de uma vivência minha, né? Que eu nasci em Itabira, aqui em Minas Gerais, Ah, sim. e é uma cidade hiper, né, mineradora. Então a gente tem aí como contemporâneo e explanador sobre toda essa opulência que também é tragédia, que é o Carlos Drummond de Andrade, que sempre falou sobre mineração. Então, nessa coleção, a gente. O Rodrigo junto comigo, eu contando também essa vivência, essas histórias, e a gente vendo, né, realmente agora, né, infelizmente, várias consequências da mineração desenfreada. Então, a gente quis criar peças que contar, assim, de forma subjetiva mesmo, é, essas histórias, né? Então, o Banco Cauê, ele homenageia o Pico do Cauê, que era um pico que existia em Itabira, né? Ele não existe mais. Ele que deu o nome para a cidade, né? Porque Itabira vem do Tupi-Guarani, que é pedra que brilha. E o Cauê, Sim. ele infelizmente, ele era uma rocha, ele era uma pedra preta que brilhava de tanto minério de ferro, né? Que continha ali. Olha que legal. Então, sim, e então assim, teve semanas, né, um período, alguns anos que Tabira foi conhecida, assim, foi descoberta pelo mundo inteiro, né? Se pensar assim na Revolução Industrial, então, Inglaterra tinha ciência de Tabira, porque era um dos poucos afloramentos de rochosos, né, no mundo que continha mais de 70 ou 80% de minério de ferro. Ou seja, né, foi completamente escavado, né? Quase não Entendi. tinha trabalho ali de extração, porque o minério era puro minério, né, de ferro. Então, o banco, o nome dessa peça leva o nome desse pico, que já não existe mais, e como você comentou, né, esse estofado, né, onde né, o assento do banco, ele é solto e ele possui um desenho que a gente se inspirou nas bateias É, de garimpo. a grande maioria das peças de vocês tem esse formato. É por isso, então. É isso? Ou Também, não? também. Sim, sim. Surgiu Quase muito todas as esse peças. formato. Tem a coleção de Itabira Sim, também. sim.
porque isso vem aí assim, então assim, essas três peças, né, os vasos, né, Itabira, o Banco Cauê e o Centro de Mesa Bela Vista, ele cruzam, né, diversas referências. Então, o banco leva o nome do Pico do Cauê, mas a inspiração, né, para a parte formal, né, para o desenho formal da peça, são as bateias. Teve um início, assim, né, na década de 70, que a gente não tinha nascido ainda, mas o Brasil passar por uma crise, né, pelo que a gente estudou, passar por uma crise muito forte, muitas pessoas desempregadas, assim, uma situação muito complicada. E em Itabira, assim, já existia a Vale, né? Então ela já tinha os campos né, as áreas de rejeito, de lagoas de estabilização, e pessoas, né, dali que moravam ali perto começou a descobrir que tinham pequenas pepitas de ouro nessa lavagem do minério, que era rejeito. Então, era assim, chegou uma hora que era pessoas de várias cidades do entorno indo para lá garimpar, né, pulando as barreiras da Vale, né, uma forma de invasão, mas para sobreviver, né? Então eram assim Entendi. 20 mil pessoas como se fosse uma espécie de Serra Pelada. Então tem uma crônica linda, né, do Carlos Drummond de Andrade sobre isso. Não me recordo muito bem o nome, mas é algo do tipo tá chovendo ouro em Tabira, mas é uma crônica super, né, política e crítica sobre toda essa crise, a fome, o desemprego, a desigualdade aumentando muito no Brasil e essas pessoas desesperadas por, né, restos, né, de ouro. Então a bateia muito forte assim, esse formato para a gente, porque meus familiares moravam, né, ao lado de uma das barragens de Itabira, porque lá existem 12, e minha avó fazia marmita para esses garimpeiros. Eu tive tios que também iam garimpar lá, meu avô. Então é uma história assim muito presente assim na minha família. E eu quis trazer isso assim nessa coleção. Olha, muito bacana, muito bacana. Serra Pelada foi uma coisa no Brasil, é da minha época, e a minha família também vem da mineração. Nós viemos da mineração do ouro, na verdade, da cassiterita, em Goiás, por exemplo, né? Nossa família, Ah, sim. eu cresci com esse universo da bateia, do mercúrio líquido, Sim. dessas coisas que envolviam a mineração. A gente cresceu vendo isso, né? A família toda cresceu vendo isso. Então, são referências boas, assim, né? Bom, eu queria falar agora das peças menores. Eu queria que vocês mostrassem o centro de mesa Beira. Sim, Vocês sim. têm um aí para mostrar? Sim, sim. A gente trouxe um aqui. E assim, Porque, tá com um acabamento pode mostrar. diferente das fotos, porque Sim. é essa peça. Ele tá com um outro tipo de pedra, porque a pedra que tem na Sim, foto é mármore. Ih, fugiu o nome do mármore agora. Travertino, não travertino. é? Isso. É o travertino? Esse aqui é um. Isso, esse aqui é um verde Guatemala, esse material. Dá para fazer em vários tipos de mármore ou não? Vocês têm como fazer Sim, isso? Tem, sim. né? Sim, sim. A gente Entendi. definiu quatro para essa coleção também para não aumentar tanta. Porque também até em questão de estoque, produção também não é muito ideal ter Não é várias opções. viável. Então, não é viável também. Então a gente Eu tem a gostei opção do muito. travertino. Eu gostei muito porque o travertino, e é o travertino bruto, né? Não é o travertino que ele tem aqueles furinhos, né? Esse é aquele que Sim, tem os sim, furinhos. a gente Ele está escolheu não polido, mas porque. vocês mantiveram os furinhos, que é o bonito dele, Sim, né? sim, E é o sim, bonito é é um material lindo. o contraste do travertino com a madeira, ficou uma coisa belíssima. Eu Obrigado. comecei por ele por conta disso, né? A madeira vem da sua expertise, né, Rodrigo, com a madeira. E por que a Uhum, pedra? Vocês usam muita pedra na coleção de vocês. sim. É referência ao minério? O que é? É Não, gosto?
Eu acho que é mais por esse desejo de explorar os materiais, assim, né, os diferentes materiais e por a pedra por si só, né, ser um material tão magnífico e né, realmente muito é muito bonito, né, o trabalho que você consegue tirar da pedra, assim, eu acho que é algo muito fascinante mesmo. Não, e essa linha em especial, eu acho que é a linha mais bonita de vocês, assim, é a minha preferida. Ah, Eu obrigado. bato o olho e gosto muito. E isso tem cara de uma amiga de São Paulo chamada Débora Guiares. É a cara dos projetos dela. Vocês conhecem a Débora? Lembra? Ah, Débora Guiares é uma super talvez arquiteta a de São gente conheça. Paulo Uhum. e ela usa Uhum. muito esse travertino furadinho nos projetos Sim. dela. Isso é a cara dela. Eu, se fosse vocês, procurava o escritório dela e Uhum. porque é muito lindo, né? Assim, eu Assim, bati não, o a olho gente e falei, conhece, sim. isso parece muito com a Débora, a cara dos projetos dela. Eu gostei muito. Vamos para a próxima linha. Eu queria que vocês falassem dessa linha Arco, apesar de a gente não ter. Eu acho que vocês não têm Sim. nada dela aí, tem? Não, não. Não, né? Ah, na verdade, eu tenho aqui na mesa do escritório, eu tenho uma parte dela, né? Porque essa coleção ela tem os potes, mas também Sim. os puxadores viram ganchos para parede, né? Pode utilizar também como É, puxador de armários, de porta, ou então penduradores para parede. e aí entra outro E material que vocês gostam muito, que é o metal, né? A fusão do sim, metal sim, com a madeira, que é belíssimo sim. também. Aí, além do material, nesse caso, vem um processo novo para a gente, que é a fundição, né? Então, que a Os fundição é essa cabideiros questão têm de... um acabamento diferente, né? Meio Sim. bruto. Pois é, essa peça foi muito interessante, a questão do desenvolvimento dela, né? Porque a fundição é algo que, como que fala? Você tem uma matriz, né, ali do formato e a gente quis trabalhar esses, né, esses arcos de diferentes dimensões e a textura, né, nele. Então, tudo isso foi feito com uma peça de madeira, é, né, em que essa textura a gente fez manualmente, então foi É. super São, legal esse são processo. três modelos, né? Esse aqui é o arco mais aberto, né? Então tem os outros três que vão, né, se Ah, ele intensificando, tem, né? ele tem como uma textura, né? Na linha toda, é Sim, isso? isso. E é isso, como o Rodrigo estava explicando, primeiro a gente fez essa peça, né? Esse cilindro curvado em madeira. E depois manualmente, a gente foi fazendo essas pequenas cavas na peça de madeira e que a partir dessa peça de madeira se faz, né, os moldes, né, e a forma para a fundição. Hum, Então, toda essa textura que está no material, ela é muito irregular, não tem nenhum padrão porque foi feita à mão. E justamente para criar essa muito legal, textura, sabe? Então, a muito gente legal. foi fazendo uma por uma, assim. E isso e consegue ser replicado na fundição. Mas o mais interessante que a gente quis trazer, já que é uma textura tão sem padrão, tão desuniforme, por mais que a fundição é para gerar, né, peças com base no modelo, por ser tão irregular, ela tem pequenas cicatrizes nesse processo. Então, elas partem de um mesmo modelo, mas por essa grande irregularidade, tem nuances também, sabe? Então, cada peça ela sai única da fundição. E aí a gente utiliza dois materiais, que é o alumínio e o latão. Então, a gente tem aqui essa peça que é um alumínio, né, maciço, com pintura preta, mas a gente também tem ele polido e o latão polido. E são todos os fornecedores de vocês são da região, pelo que eu entendi, é isso? Sim, sim, A sim. maioria, né, É a no caso. maioria. Serralheiro, marceneiro, a fundição é daqui de Belo Horizonte também. E a gente, né, o estúdio, na verdade, ele só é possível por essas parcerias, né?
Então, é algo que realmente no dia a dia, esse bem, né, esse bom convívio com esses fornecedores, essa relação que a gente é muito feliz de cada vez estar, né, mais forte, mais estreita com eles, é o que mantém o estúdio, né? Porque a gente aprende muito com eles. Então, é, é realmente tem coleções que totalmente modificada numa conversa com o marceneiro. Então, e a gente volta e a gente sempre levando em consideração quem faz, né? O que aquilo ali gera. Será que a gente não pode mudar algo que vai facilitar, né, N vezes o trabalho daquela pessoa? Então, acho que como E designers a gente tem que ter essa responsabilidade, a assim, não precisa responsabilidade ser um. social. Sim, e assim, eu acho que não deveria ser um slogan de marca. Eu acho que isso já deveria ser o pressuposto, né? Porque sustentabilidade se fala muito, né? De madeira reflorestada, mas na verdade o conceito de sustentabilidade são três pilares, né? Que é o econômico, o ambiental e o social. Então, Sim, realmente entender que essas pessoas que fazem, né, têm esses trabalhos, esses ofícios, né, que é da produção da base, elas precisam ser valorizadas e realmente, inclusive, não só de dignidade, de respeito, mas também financeiramente. Então, é uma responsabilidade assim que a gente leva a ferro e fogo. na verdade, é uma coisa que a gente preza muito, né? Eu sou de uma época, na minha época, estava se começando essa história do FSC, né? Era modinha ter o selo FSC em todo o mobiliário e a indústria estava começando a chamar atenção para isso. Era uma modinha, na verdade, né? Tanto é que hoje em dia isso meio que não se acabou totalmente, mas não vingou, né? Justamente por ser modinha e não ser uma preocupação genuína. É óbvio que tem designers que realmente se preocupam com isso. E a grande maioria dos que eu entrevistei aqui tem essa preocupação legítima mesmo. E é uma coisa que a gente também fala, né? Eu não sei se vocês viram a entrevista do Thales, que trabalha com cenografia de Natal, ele falando como é o cuidado dele com as embalagens das peças que ele manda para os clientes. Todo material de papel craft, material não laminado. O cartão de visita dele é um cartão de papel craft. Então, são coisas que não são modinha, mas que são uma preocupação legítima. É você Sim, e a maioria dos designers com quem a gente conversa tem uma preocupação de gerar menos lixo ou lixo zero, por exemplo. A sim, Francesca da Baikami falou sobre isso. A Baikami hoje não gera lixo na produção dela. O Henrique Rodrigues, por exemplo, que trabalha com papel, não gera lixo nenhum na natureza. Então, essas preocupações que são importantes. Vocês também têm essas preocupações? Como é que é no processo sim. produtivo de vocês, Sim, por eu acho exemplo? que tem uma facilidade também de se trabalhar com objeto, porque como a gente também, várias peças, a gente traz a madeira com um elemento muito pontual, então até quase com um caráter assim de joia, né? Dali é um detalhe, e então a gente consegue utilizar muitos restos de madeira, é, outras peças maiores, então as sobras de madeira daquilo viram outras peças menores. As E eu aparas, acho né, que vão sendo sim, transformadas. sim, sim. Tem Então esse eu acho que é detalhe, isso. tem esse detalhe na linha, na Itabira, né? Que são Sim, são peças, aquilo ali são peças de madeira, não é? Sobre o sim, metal. sim, É isso? sim, sim. São a linha Itabira e a linha Amuleto também leva esses tarugos de madeira que é de embuia, inclusive, e é madeira de demolição, né? Então, né, a gente compra de fornecedores que é madeira certificada. Como eu falei, eu acho que isso já deveria ser assim um pressuposto de qualquer processo produtivo, qualquer indústria, né? De qualquer tamanho, né? Qualquer produção, né? De qualquer tamanho, né? Que realmente já tem muito tempo que já teve as primeiras ecos, né? Eco 92, todas, e então a É, gente já. Isso já deveria estar entranhado, sabe? Na cultura produtiva do Brasil. bom, cada processo produtivo tem
uma forma, né? Vai se adaptando a isso, né? Sim, As pessoas estão... O importante é assim, os designers que hoje estão sendo procurados pela indústria, que antes você não tinha isso, estão levando essa consciência para dentro da indústria. sim. Isso que é importante. O Tiago Curioni falou sobre isso, que ele está desenvolvendo uma linha que é feita de refúgio de marmoraria, né? De peças Uhum. que eram descartadas. Então, tem esse cuidado, esse olhar e tudo. Tem até uma história interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar da Riva, que é uma cutelaria do sul super bacana. Uhum. Eles são uma cutelaria do sul e eles passaram uma época investindo muito em design autoral terceirizado. E aí eles um dia convidaram o Arthur Casas, já desenhou peça para eles, vários designers famosos. E uma dessas designers foi a Jacqueline Terpes. E a Jacqueline Terpes desenvolveu uma linha para eles que chama Trama. E ali a Trama nasceu, a Jaqueline entrou na fábrica, viu uma máquina e viu o refúgio dessa máquina, que cortava peças para uma outra peça que era produzida, e isso ia para o lixo. E ela desenvolveu a linha através desse refúgio. A linha chama Trama, é um negócio fabuloso. Ela desenvolveu bandejas, bule. E aí, um dia eu conversando com o Roberto Simões, que é o proprietário da indústria, conversando com ele sobre esses designs que ele estava trazendo tudo, aí ele me contou, olha, a linha Trama nasceu dessa forma. A Jaqueline entrou na Olha fábrica, só. bateu o olho na máquina e criou a linha dessa forma. Então, é esse olhar do designer que é importante, né? Essa Sim. mudança da rotina da indústria, né? De uma indústria que terceiriza um trabalho e traz, né? Vocês Uhum. conseguiram, por exemplo, desenvolver isso na Goldline ou não? No processo Olha, de produção? Porque vocês não é, estiveram lá, né? sim, sim, sim. A gente não teve essa oportunidade de conhecer realmente esse chão de fábrica, né? Foi realmente remoto, né? Essa construção dessa coleção, mas eles têm um processo que é muito, muito responsável. Então a gente, à medida que fomos conversando, chegando, prototipando, a gente criou uma confiança muito grande, assim, que eles têm isso como uma preocupação muito grande né, dentro do processo produtivo deles. Entendi. É bom falar sobre essas coisas, sobre essa maturidade que a indústria brasileira está atingindo, né? Eu acho. Sim, Eu sou de uma época que isso não existia, que era cópia italiana, cópia de todos os lugares sim. do mundo, e essa profusão de bons designers não existia. Não sei se vocês estão acompanhando a BIMAD, as notícias, mas Uhum. Tasso é um time de designers novos, e desde os mais antigos do mercado até os mais novos, com umas coisas maravilhosas. A indústria está Sim. realmente especial, assim. Eu estou muito encantado com tudo que eu estou vendo em matéria de design brasileiro que está saindo no mercado nacional. Essa, essa valorização do design nacional. Isso é muito bonito, né? Porque eu Sim, sou de uma sim. época que a gente valorizava o plástico injetado italiano. A moda era as cadeirinhas de plástico injetado empilháveis, Uhum. na minha época, Sim, né? A gente não tinha essa coisa do... Tinha Sérgio Rodrigues, Niemeyer, mas não era essa aclamação toda. E não tinham esses nomes novos, né? Essa, sim, esse sangue novo, né? Esse sangue novo bom, assim como vocês, por exemplo. Não tinha isso naquela época, né? E a tecnologia é muito bom porque você consegue estar em Minas Gerais, conversar com o fabricante numa outra ponta do país e resolver uma coleção, né? Isso é muito sim, legal. Eu acho isso bacanérrimo. Coisas da tecnologia, né? Bem aproveitadas. sim, sim, verdade. Vocês têm alguma coisa da linha Itabira aí para a gente ver ou não?
Não, tem um de... É. Só, eu vou buscar aqui, se fica aqui na sala aqui Tá bom, de casa. tá bom. Vocês me mandaram essa nova coleção, os vasos aéreos. Fala um pouquinho dessa coleção Uhum. para mim. Ela é Então, essa coleção metal, também. Isso, metal metal e pedra também. e pedra também. A base é de Essa pedra, né? daqui. Isso. A gente, novamente, assim, esse desenvolvimento das peças às vezes vem de conversas, assim, né? De palavras. Então, a gente quis fazer essa coisa, esse arranjo que a flor é guiada, né? Em uma coisa bem sutil. Então, você tem o metal ali com com essa haste, né, que guia, né, a parte de baixo, a parte de cima. São E solitários. embaixo, Sim. sim. E a parte de baixo naturalmente pede esse recipiente, né, para a água, né, para a base da planta. E a gente, né, quis explorar, no caso, né, a pedra. Né? Então, e justamente também, assim, né, quis explorar a pedra justamente por também um aspecto prático, né, de que tem que ter ela ali para ela pesar a peça, por um aspecto, né, da estrutura mesmo da peça. Entendi. É um lastro, né? Sim, sim. E que É um isso que lastro. dá firmeza à peça também. E essa peça que une a base de, de pedra com o disco em cima é metal Uhum. também, não é? Sim, E é o mesmo. é uma chapa dobrada, na verdade. Então, essa é a peça mais simples, né, Marlon? Acho. Nossa, que são só dois componentes, que é Sim. essa chapa, que é cortada no laser, né? Tem as dobras e a pedra, né? Que é colado, no caso, no metal. Essa linha farol é metal e madeira, é isso? Estou fazendo a Isso. leitura certa? Também. Sim, sim. Muito O, legal. o farol também é esse. A gente quis fazer uma peça simples, né, Marlon? Uma peça simples que tivesse tem as variações de altura. Tem essa questão dos materiais, que é algo que a gente sempre gosta de trabalhar, do contraste entre eles na mesma peça. Então você tem ali a base de madeira e tem a peça no metal que pode receber, né, pinturas, né, Vocês fa... tanto o preto Não, quanto vocês o e bege. vocês fazem isso muito bem. Essa Não, brincadeira que vocês fazem com o uhum. material é um equilíbrio formidável, assim. Parabéns. Obrigado. Eu, tudo que eu olho de vocês eu gosto, e me chama a atenção. Ô, gente. E Que engraçado, bom. as peças de vocês a gente tem curiosidade de ver de perto, porque eu ainda não vi nenhuma peça de Uhum. vocês de perto, por incrível que pareça. Eu sempre vejo online e tudo e tal. Mas você fica com aquela curiosidade, porque é visualmente instigante, né? Eu que Uhum. gosto de material, eu bato o olho e consigo identificar algumas coisas e tal, né? Mas é instigante Sim. você olhar as peças de vocês. E a Ah, então geometria isso que é. vocês imprimem é muito bacana. A geometria é algo fabuloso. Sabe o que eu queria falar agora dessa linha? É amuleto ou amulete? Como é que pronuncia? Amuleto. Amuleto. É Então, amuleto. isso vem da tua experiência com a cerâmica, né, Marlon? Sim, sim. Essa técnica de cerâmica. Eu achei formidável, muito bonito. Tem uma peça aí para a gente poder ver? Tem sim. É. Essa coleção, ela, né, conforme eu contei, eu trabalhei, né, num ateliê de cerâmica aqui em Belo Horizonte e eu vi de perto, né, porque o processo da cerâmica é um processo muito trabalhoso, que Cerâmica não é nada curto, né, não tem nada e também não tem nada de certo também, porque apesar, assim, de um é, oleiro, de um ateliê ter anos, né, de experiência, a cada forno algo novo pode acontecer, né, alguma surpresa pode acontecer, porque a peça está ali no calor, então são muitas variáveis, e isso também que eu acho que traz toda essa poesia, todo esse enredo, assim,
para peças de cerâmica, né? Então, realmente, assim, a gente sempre teve o interesse de ter uma peça em cerâmica, e aí a gente desenhou essa coleção chamada Amuleto, que ela não é uma cerâmica de alta temperatura, né, como porcelana. A maioria dos utensílios também, né, de cerâmica são de alta temperatura, e ela é o ponto da cerâmica que a gente chama de biscoito. Na verdade, ela é um pouquinho assim acima do biscoito, a temperatura de queima. Que é o mesmo do filtro de barro, das moringas, que a massa, né, a cerâmica, ela tem ainda uma porosidade, porque só quando você chega a alta temperatura que tudo sinteriza, né? Que ela se torna totalmente impermeável e ganha uma resistência muito maior. E Ela não justamente por tem, esse... ela não tem esmalte, essas peças não têm esmalte. Não, Não, não. Realmente é um barro, né? Terracota. é a cor original, né? É a cor original do barro, né? Eu vou fazer uma Realmente é Argila. um pouco pergunta. difícil de mostrar que é. Ela é uma peça bem grande, né? Então, É essa aqui é o linda. modelo mais alto. E Essa ela são tampa, potes, né? essa tampa solta, Essa né? tampa, sim, é de metal e madeira. E ela é uma peça torneada à mão, né? Ela não é barbotina, né? Que geralmente é a indústria, né? Quando você industrializa, né, a cerâmica, é, ela é muito utilizada a barbotina, né? Para replicação mais rápida. Então, aqui o interior, né? Pela ação você consegue ver umas espirais que realmente é o dedo do oleiro, né? Que sobe com a peça, né? Então tem esse É, detalhe aqui para encaixar a tampa. Então é uma peça assim que esse processo só nos ensina. Então é feito cada no fornada, torno. sim, então assim, cada fornada o diâmetro da peça muda. A peça tem ranhuras, tem às vezes tem bolhas. Então a gente tem que adaptar muitas vezes o diâmetro da tampa, né, para encaixar. Então aqui de novo a gente A, tem a madeira e o metal. a tampa é Então feita depois, realmente, então, né? A tampa é feita depois. sim, sim, Certo? Ó. sim. Muitas vezes a gente tem que adaptar a tampa porque a olaria, né, o oleiro, ele não é perfeito, né? Ele não tem uma replicação em escala, e isso que esse foi o nosso interesse de fazer ah, essa coleção com algo realmente manual, né? De fato manual e de um conhecimento milenar, né? É. E essa cerâmica, eu vou fazer uma pergunta técnica, porque eu conheço de cerâmica um pouquinho. Eu tenho um grande amigo que é ceramista, e eu desenhei o estúdio dele, então eu conheço por conta disso. Olha só. Ah, Essa que ótimo. cerâmica, ela é queimada em forno elétrico ou forno a lenha? Como é que vocês A queimam? lenha, ela é A queimada a lenha, forno a lenha, sim. ah, Então, e ela, eu é acho que o mais forno ele difícil ainda, chega. é mais difícil de controlar ainda, né, do que o forno elétrico. Sim, bem mais. Então tem hora que o fogo lambe, né? Determinadas peças mais que a outras, então fica com algumas manchas. Então essa peça sempre está no descritivo dela, que nenhuma é igual à outra, pode né, acontecer diversas modificações e assim, quem compra ela, eu acho até espera isso mesmo, né? Realmente uma peça, Sim, cada peça é única. é a maior prova de que ela é uma peça exclusiva. São Sim, esses, sim. não são defeitos, são marcas, né? São marcas. Tem um ditado budista que fala que nada passa pelo fogo sem ser transformado, Sim, né? sim. Gosto muito desse ditado. Nada passa pelo fogo É sem ser lindo. transformado. E a cerâmica é muito isso, né? Sim, Uhum. A cerâmica, como diz o meu amigo ceramista, é algo vivo, né? Você consegue dar uma escala certa, quase industrial, mas você tem o exclusivo em cada peça, pelo fato dela sim, ser moldada à mão, pelo fato do torno, né? E sim, pelo fogo. O fogo é sim. imprevisível, não dá para. Um forno elétrico você consegue até mais um certo controle, mas por isso que eu te fiz essa pergunta. No forno a lenha é muito mais difícil, né? Muito mais Sim, complicado. sim. Isso é muito bacana. Sim, foi justamente esse universo. A coleção chama Amuleto, porque eu acho que Minas tem isso muito forte, de toda casa de vó, nossas casas terem um filtro de barro, você tem a moringa, Os então potes para guardar as coisas.
Sim, então foi realmente esse universo, né, afetivo, né, de familiares, dessas vivências, que aí a gente e deu esse nome de amuleto, porque eu acho esses objetos, né, que marcam, né, a nossa vida, que estão ali no nosso cotidiano, muito preciosos. Então, por que não eles não serem, né, amuletos, né, amuletos né, que protegem nossas histórias, que protegem, né, boas, energias, o carinho, o amor. Então, esse é o universo, assim, dessa coleção. Muito bonito isso. E é bacana porque dá para você trocar essas tampas também, né? Eu vi que tem um que Sim, são as a tampas, né? E gente tem um pega a tampa que é também. furadinho para você Isso, colocar é. Nossa, olha só. plantas Aproveita e e tudo. fala. Então, você Então, consegue. isso, tem a opção que é o puxador com a madeira e tem, igual você muito bem observou, tem uma que tem apenas um furo, Furinho. que aí você pode colocar plantas, né? Fazer arranjos. É, é mais ou menos da linha. Aqui está aparecendo outro nome, está como canopy, mas não é esse o nome da peça, né? Ah, que é aquela linha de vocês que tem a versão preta e a de madeira. É, Não, Celso, né? Ah, o dossel, o dossel. Aqui está aparecendo com outro nome, não sei por quê. no site. No site está aparecendo como canopy. Bom, deixa para lá. É a dossel. Uhum. É, Eu vocês tô têm com uma ela, peça. uma peça aqui também. Sim. Essa aqui, né, eu trouxe um integrante, né, porque a coleção é composta por 5 peças, né? Então Sim, ela tem uma base de madeira maciça, né? Feita em torno manual. E aqui a gente tem a copa da peça, ela é de metal, de alumínio, e ela é sim. uma peça assim que o nome dossel, o significado disso, né, nas ciências biológicas, é a sobreposição de copas de árvore. Então, assim, quando você tem uma floresta, você tem um dossel. Então, as 5 integrantes da coleção, ela possui diâmetros diferentes e também alturas diferentes, né? Então, quando você coloca o conjunto todo, você tem um dossel, né? Uma sobreposição de copas. E Muito essa é uma legal. peça que... Ah, obrigado. E essa é uma coleção que a gente quis trazer muita versatilidade, né? Diferentes formas de uso. Então, ela é uma peça que ela basta por si só, né, como adorno, como elemento decorativo, mas ela tem um diâmetro e tem, né, essa cavidade, né, cônica que então serve como porta-objetos, porta-frutas e a gente ainda criou um mecanismo aqui para você poder utilizar ela Vaso. como solitário, como vaso. Então você, ao mesmo tempo que esse copo, né, ele tampa, então dá esse acabamento para a peça, para você utilizar ela como um Uma porta, né, um fruteira. porta-coisas. Sim, mas você pode usar o mesmo copo e tornar, né, virá-lo para cima e colocar água. Então você pode também colocar planta, né, arranjos nessa peça. Nossa, isso é muito bacana, porque vocês têm esse cuidado, né? Da peça ter multifunção. Não fica aquela coisa restrita. É uma fruteira, é um solitário, pode ser tudo que a pessoa quiser, né? Numa peça Sim, só você sim. tem diferentes usos. Isso é muito bacana. Parabéns. Obrigado. Conceitos muito, muito legais, muito bem desenvolvidos. Eu trouxe aqui o vaso tabeira que você queria ver. Sim, É isso, é realmente um cilindro, né, de vidro, né, soprado, sim, e você tem no topo também esse acessório, que é o que centraliza também, né, o arranjo, e que traz muito do nosso trabalho, né, que é esse formato de bateia, a madeira entrando também como um elemento poético também, é, né, criando uma assimetria para a peça, e também ele acaba sendo também tendo uma função, né, de você destampar, trocar água, fazer a sim. limpeza. Então, aí esse é o vaso Itabira, que é o prato, né, visto de De cima, metal. É, é o metal. muito legal. Muito legal. Parabéns. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês a respeito, a gente já falou, já mostrou algumas peças, já falou de materiais e tudo. Eu queria entender o processo de vocês de desenho. Como é que é isso? É aquela coisa clássica?
de fazer o esboço? Como é que é isso? Conta um pouquinho disso para nós. Eu acho que é um desenho muito a quatro mãos, e que é isso, é bem espontâneo, pouco burocrático, então é um desenho que surge de ideias, né, livres, assim, e ali aí eu venho, né, eu pedindo a opinião do Marlon, o Marlon pedindo a minha opinião, aí a gente dá um toque, vai ajustando aquilo, e foi assim que eu acho que surgiram várias peças nossas, né? Foi mesmo desse. E depois a gente vai trabalhando isso também, né? Não só no desenho, mas também, né, seja um desenho em escala real, seja uma maquete real ou uma maquete virtual, e usando desses recursos para, né, chegar Vocês no, usam no... todos os recursos, né? Tanto o virtual, Sim. tanto o virtual quanto o analógico, vamos falar analógico, usar essa Uhum. palavra, né? O desenho à mão e tudo. Eu estou eu perguntando isso para vocês, porque assim, tem uma geração que não gosta dos computadores, que é, que é uma geração que eu vi nascer, que tem muita dificuldade com isso, né? Uhum. Vocês são mais jovens, já entraram numa faculdade que isso já é mais natural, né? Você já entra com essas cadeiras Sim, prontas, né? Mas mesmo assim tem uma sim. geração nova que gosta de fazer o desenho manual, por isso que eu pergunto, né? Como é que é Sim, Uhum. isso, sim. né? E, É. e, Cada e um tem, como cada um tem o seu caderno, né? Então, É. como um é designer e o outro é arquiteto, os processos são um Uhum. pouco diferentes, né, de criação. É. Tudo Não, parte, mas realmente, tudo parte do croquis no final das contas, né? sim, isso Mas com eu queria certeza. entender como é que é o processo de vocês, até porque vocês têm escalas diferentes, né? E Sim. Uhum. eu acho que foi uma adaptação difícil, por exemplo, para o Marlon, que vem de uma escala maior, né, com Uhum. outro tipo de até com outro tipo de escala, com outro tipo de desenho, se adaptar a isso, né? Foi mais difícil ou não? olha, eu sempre tive o hábito de desenhar, né? Desde criança. Eu e o Rodrigo somos, né, praticamente igualmente detalhistas eu acho que é isso, assim, eu dou conta da escala do objeto. Eu, na arquitetura, eu iria ficar assim, sem dormir, porque pensando na hidráulica, na elétrica, em resolver todos os problemas, pelo menos no objeto, eu fico sem dormir, acordo pensando em solucionar aquele problema de conexão, de junção, é, algum problema produtivo, mas o desenho sempre esteve, né, para resolver isso, elaborar soluções. E como eu e o Rodrigo, a gente já, né, está há bastante tempo juntos, eu acho que a gente criou uma sintonia linguística que, às vezes, um desenho mais rápido que seja, né, a gente já consegue se comunicar. Então foi um processo, né, da gente criando realmente essa interlocução linguística, assim. E o desenho é uma forma de se expressar, de comunicar. Então a gente desenhava muito, assim, sem pretensão. Eu na arquitetura eu tive contato com alguns, né, que realmente trabalham essa questão de você com outra pessoa, como que vocês comunicam através do desenho. Eu e o Rodrigo no início, a gente nem pensava muito bem assim no estúdio dentro, mas a gente já desenhava juntos. Era um passatempo assim, né, do casal assim, era desenhar. Isso ainda sem almejar ter o estúdio dentro, então a gente sempre desenhou. Então isso trouxe realmente uma harmonia muito grande assim nessa comunicação a partir do desenho. Falando novamente de materiais, eu queria que vocês falassem, porque a gente já falou de todos os materiais que vocês dominam, a, a madeira, o metal, o vidro, é, desafios, o que é que vocês pretendem trabalhar que vocês ainda não trabalharam, né? Ixi. Tem alguma coisa Olha, que vocês estão planejando? sim, eu acho que a fundição, a gente acabou de lançar uma primeira coleção em fundição, então talvez é um universo que a gente gostaria de trabalhar mais.
É, talvez voltar também de novo para talvez para cerâmica. A gente realmente é engraçado que a gente nunca tem um planejamento tão distante também assim não. Acho que é isso, é realmente o dia a dia do estúdio. Em questão de criação é muito espontâneo, né? A gente não gosta de burocratizar isso, pensar em cronogramas. Eu acho que no início, agora em fevereiro, o estúdio faz 3 anos, então realmente houve um esforço muito grande em lançar, né, ter muitas coleções para a gente ter um catálogo mais forte e a gente, né, abranger, né, várias tipologias de objetos, mas agora realmente a gente quer voltar, né, a ter mais tempo para criar e não ter também, realmente a gente é contra uma questão de né, tornar as nossas coleções obsoletas, né? Então, a gente mantém praticamente todo o catálogo até hoje, desde as primeiras peças até hoje, porque quando a gente vai prototipar, quando a gente lança algo, é porque realmente a gente acredita e não é algo para realmente ser descartado e a gente indo fazendo essa sobreposição, que também é uma loucura, não é saudável também, fica lançando Entendi. 1000 coisas a cada 6 meses. Não, não é como a moda, a gente tem um outro andamento, né? Na Sim, indústria de decoração de movelaria, apesar de terem essas cores do ano, essas coisas todas e tal, que no fim é uma grande bobagem, né? Só para o mercado ter uma pauta e tal, mas eu acho isso bobagem. Quando você cria um produto que é atemporal, que é bem feito, que tem um conceito bem desenvolvido igual o de vocês, é difícil que ele fique velho, né? Eu acho. E vocês trabalham com. Eu torno a repetir isso. Esse mix que vocês conseguem fazer com os materiais é muito, é muito preciso, assim. Eu que estou acostumado com objeto de decoração, eu vejo nas linhas de vocês essa coisa da temporalidade com tudo, né? E falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Eu vi que no site de vocês tem um e-commerce no próprio site para vender as peças, né? Vocês comercializam as sim, próprias peças diretamente. Parece que vocês têm essa sim, preocupação da comercialização, porque vocês próprios produzem, né? sim, Vocês sim, cuidam dessa parte toda. Como é que é sim. isso? É maluquice, né? Sim, É a gente tem, maluquice. assim, a gente tem uma proximidade muito grande com a venda para lojista, são os nossos maiores clientes, e só que pela uma demanda, né, eu acho que quanto mais o estúdio passa a ser conhecido, mais pessoas, né, nos encontrando, né, então acho que ainda tem algumas cidades, tem alguns meios do Brasil que não temos parceiros lojistas lá, então a ideia desse e-commerce no próprio site, fazer essa própria comercialização para atender esse público que procurava a gente tentava direcionar para alguma loja física e quando não encontrava, então a gente criou essa facilidade, mas Eu esse também. e-commerce ele. Continua, desculpa. Não, não, Continua. é só a última frase aqui, esse e-commerce é justamente para atender esses clientes que ou não estão em grandes cidades, então para isso. Não, eu te fiz essa pergunta porque eu tenho notado e eu estou fazendo essa pergunta para todos os designers que estão passando por aqui. Eu tenho notado que isso é uma tendência de mercado. Os designers começarem a cuidar da venda dos produtos, né? Atuar em Uhum, todas as frentes. Desenhar para a indústria, que a uhum, indústria cuida da comercialização, é, fornecer para os lojistas, e eles cuidam da venda e enfim tal, e vender diretamente, que é bacanérrimo também. O Brasil é gigante, né? sim, sim, Então você não tem sim, verdade. uma distribuição homogênea bacana. Isso é uma coisa que a gente já percebeu lá nas feiras atrás, porque eu cobri muita feira, então você via o produto na feira e ele nunca chegava em determinados lugares, entendeu? E ele morria, né? Você lançava um produto, publicava o produto e ele não chegava, por exemplo, no Amazonas.
Então, aquele sim, público ali do Amazonas ficava restrito, a não ser que fosse por um grande centro para comprar esse produto, entendeu? Então, isso é muito bacana, louvável o que vocês estão fazendo, isso é bacana. É uma coisa nova do mercado, né? O mercado se adaptando, né? sim, E, sim. e vendo essa história da comercialização, no Brasil tem uma coisa que é difícil, que é o envio disso, né? Principalmente quando é para um lugar mais longe. E aí Sim, é o X da questão. sim. Como é que é isso para você? O Sudeste, ele está muito, assim, ele é muito mais privilegiado, muito mais desenvolvido, Conectado, muito mais né? rápido, sim. E realmente eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é o Norte e o Nordeste, assim, para a Sim. gente que está no Sudeste e enviar para lá. Mas Tem lugares que a transportadora não chega, não vai. sim, sim. Tem. O que isso é ruim por não ter, né, não estar, a gente não está mais avançado, né, nessa questão de logística, é o custo, né? Porque muitas vezes o cliente acaba É, desistindo pelo custo. Então, realmente, por exemplo, tem lugar que tem que chegar por aéreo, né? Alguns lugares do norte, o rodoviário não vai, então tem que as transportadoras já organizam o aéreo, só que o custo é o dobro, né? Então, é. é realmente um assunto complicado Não, que não, eu entendo. Isso é uma coisa que há muitos anos atrás uma grande pessoa do mundo editorial falou para mim assim: o importante da revista não é a revista ser boa, ela é ser distribuída. Não adianta ter pauta, não adianta capa bonita, nem nada. Se ela não tiver uma boa distribuição, ela não dá certo, né? verdade. Era, era um grande segredo na época que se falava. Eu, foi uma pessoa com quem eu convivi que me ensinou isso. Por isso que a Uhum. internet dá certo, a distribuição é mais rápida, Verdade. não é? Bom, meninos, Verdade. o papo tá bom. Adorei ver vocês pessoalmente, porque a gente sempre se fala. Até eu estava perguntando quem é o Marlon, quem é quem, né? Porque eu sempre converso com o Marlon pela internet e não vi o rosto dele. Então eu não sabia quem era quem. Fiquei muito feliz, é bacana ver vocês trabalhando juntos, é bacana ver que é um casal, isso é muito legal, né? É, um casal de designers, isso é muito bacana, parabéns, entendeu? Obrigado. Obrigado. Para finalizar, eu queria agradecer vocês de novo pela disponibilidade, pela simpatia, é, fiquei mais fã de vocês ainda Ó, depois dessa gente, que isso. conversa, gostei muito do trabalho, vou estar sempre divulgando no site. Eu queria que vocês falassem onde encontrar o Estúdio Dentro. Deem suas redes sociais, onde encontra, falem como as pessoas acessam vocês, né? Deem endereço Sim. eletrônico, site, podem falar tudo. Mas primeiro, Acílio, muito obrigado pela conversa também, pelo espaço também para a gente poder conversar sobre design, né, que é sempre muito bom e muito importante. E Sim, o Estúdio Dentro, né, a gente tem, eu acho que hoje em dia, o principal canal de comunicação, de divulgação, de contato, né, com o mundo é o Instagram. E nele você sim. tem, né, um direcionamento tanto para o WhatsApp, para o nosso site. E o WhatsApp é uma ferramenta muito fácil e acaba que quem tiver interesse, né? Então as peças estão disponíveis em nosso site, mas também, caso você queira ver pessoalmente, pode entrar, né, pelo WhatsApp, por e-mail e perguntar se, né, falar qual, né, de onde você é e a gente tentar achar uma loja parceira mais próxima, que a gente Ah, está maravilha. nas principais capitais do Brasil, né, com parceiros Vocês têm a, lojistas. vocês têm a loja no Instagram hoje ou não? Instagram. A gente começou aos poucos, assim, mas ela direciona para o site, né? A loja do Ela Instagram. direciona para o site, a finalização é no site, é isso, né? Mas tem a Isso, lojinha no Instagram. Não é bom falar isso sim. porque as pessoas começaram a se acostumar com isso, né? A ter Sim, esse sim, poder comprar a peça do design direto. É muito bacana isso. Conhecer o designer, entrar lá e ter acesso, né? Porque muitas vezes o que limita
não achar a peça. Não tem coisa pior no Sim, mundo que você. Eram coisas do passado. A gente ligava, perguntava da peça, aí eles falavam assim, ah, tem loja tal. Chegava na loja, não tinha. Quer morrer, você quer matar a pessoa. Entendeu? E hoje em dia não. Hoje em dia você tem a possibilidade de falar diretamente com o designer. Isso é muito bom. Entendeu? Isso encurta sim. os caminhos. Né? Eu acho fantástico. Meninos, obrigado. Querem falar Ah, alguma coisa para finalizar? Não, só agradecer só mesmo, Acílio, agradecer. pelo carinho também, por essa Imagina. conversa ótima, que é muito bom conversar com né, uma pessoa da área que também teve uma leitura do nosso trabalho muito generosa também, então a gente fica muito agradecido e feliz. Ah, design bom, eu bato o olho, gosto e eu trago para cá mesmo, não tem conversa. É, tem que ter, tem que ter essa paixão, né? Design tem que ter paixão. Não adianta Verdade. você. Na minha época já se falava assim, vão sair muitos designers no mercado, mas eu estou vendo que essa conversa era furada, porque tem muitos designers bons no mercado. Na minha época se falava que ia ter uma quantidade gigante de designers que o mercado não ia absorver. Coisa nenhuma. O Brasil é muito grande, né? A gente tem Sim, muitos Brasis dentro do Brasil, muito talento, muita gente bacana e tem espaço para todo mundo, né? sim, É verdade. só ver a Bimad, por exemplo, o que é que está saindo lá, né? E tem a regionalização, né? Umas coisas vão para um lugar, outras vão para outro, enfim, coisas do mercado. Meninos, obrigadíssimo. Como sempre, é bom falar com os mineiros. Eu gosto muito dessa terra de vocês. A minha próxima entrevistada é de Minas também, que é a Marita de Dirceu, não percam. Vai ser um papo Pode bacanérrimo. deixar. Espero vocês lá, que vocês acompanhem, porque é uma conterrânea de vocês e é um universo completamente diferente. Ela é uma estilista especializada em corceletaria. Ela faz Olha só. corsês, com instrumentos da engenharia, porque ela é engenheira. Então, ela faz sob Ó, medida para o corpo da mulher, baseado nas coisas que ela aprendeu na engenharia. ó, que incrível. Formidável. Não percam, tá bom? Obrigado, boa Obrigado pelo noite. Obrigado. convite. Boa Agradeço noite. demais vocês. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, tá bom? Namastê, Obrigado. boa noite. Boa Boa noite. noite. Abraço. Obrigado. Vocês podem encerrar por aí. Gente, tive essa conversa deliciosa com os meninos do Estúdio Dentro, fofinhos, gostei muito, já admirava o trabalho deles há muito tempo. Quero agradecer a vocês que ficaram ligados no programa esse tempo todo, que estão nos dando os likes, né? E sejam bem-vindos sempre. Semana que vem vou conversar com a minha linda Marita de Dirceu, que está online. Oi, Marita, você é a nossa próxima entrevistada. E esse mês a gente tem muita gente bacana. E março também já estamos fechando muita gente bacana que está vindo por aí. Agradeço a vocês pela, pela audiência. Espero vocês na próxima semana e vamos encerrando por aqui. Boa noite para todo mundo. Até quarta-feira que vem. Site área, acesse esta ideia. Obrigado, boa noite.